Mendonça e Luiz Fernando. Quando a gente desenha o time do Atlético e a gente vê na ponta desses dois jogadores, principalmente num contexto de Série B, a gente para e pensa, cara, esses caras, porra, dentro da competição, eles são muito acima da média. Dentro da competição, esses caras são nomes relevantes. O Luiz Fernando, antes de acertar com o Atlético, tava com o time da Libertadores batendo na portinha dele. O seu Bahia tava batendo na portinha do Luiz Fernando, pedido do Rogério Ceni, mas já tinha acertado com o Atlético. O Atlético foi rebaixado, já tava tudo certo. Acabou vindo. O seu Mendonça tava bem lá no México, lá no Leão. Então, assim, não eram jogadores que ninguém queria e pararam no Clube Atlético Paranaense num piscar de olhos, num estalar de dedos. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. É importante deixar claro. Só que a pergunta que eu faço pra vocês é: você não tá muito decepcionado com esses dois, não, cara? O Luiz Fernando eu ainda dou uma colherzinha de chá. Porque eu acho que ele viveu um bom momento ali no início da competição, chegou a ser o nosso líder de assistência e tudo mais. Mas eu ainda acho que ele poderia ser melhor. Mas agora o Mendonça, por enquanto, tá sendo muito decepcionante. Eu sei que já deu assistência, eu sei que já fez gol. Mas eu achei que o Mendonça, no contexto de Série B, cara, ia chegar arrebentando, assim, velho. Ia chegar arrebentando. E assim, são duas peças muito importantes, porque o ponta na Série B ele é mais importante do que o ponta na Série A, né? Porque times de Série A costumam ter alternativas para atacar. O ponta na Série B é o cara que tem um confronto direto. Ou seja, pô, se a gente for atacar pelo meio, a gente vai ter muito mais barreiras defensivas. Se a gente atacar pelo lado, é um contra um ali, filho. Um ponta fez uma jogada boa ali, cara, abre um mundo de possibilidades. Não é à toa que a gente vê a grande maioria dos times da Série B jogando pelo lado. Só que a má notícia pro Atlético é que os nossos pontas estão jogando muito mal. A gente vai para um jogo contra o CRB e, assim, a minha esperança que o Luiz Fernando e Mendonça produzam algo é muito pequena. E eu acho que esse cenário de expectativa, eu acho que esse cenário da gente olhar pro jogador e entender o quanto que ele vai entregar antes do jogo, eu acho que fala bastante sobre o momento dos jogadores. Eu acho que o momento tanto do Mendonça é muito ruim quanto do Fernando. Então o Atlético ele tem um deserto muito maior para cruzar a partir do momento que tem que encontrar espaço em defesas muito fechadas quando você não tem esses pontos numa boa noite. Ah, Thiago, mas vamos tentar entender por que eles não vêm desempenhando. Acho que é fase técnica, meu. E aí a gente entra naquele velho loop. No potencial coletivo da equipe que não é atingido. Isso afeta diretamente o individual dos jogadores, mas também o individual dos jogadores influencia o potencial coletivo. Então a gente vive uma espécie de ou ovo ou a galinha. Quem vem primeiro? Mas no final das contas, o fato é, esses jogadores eles não vêm desempenhando. Aí a gente fica pensando, né? Eu acho que primeiro tem uma grande questão, assim, pra gente cogitar o melhor desempenho possível desses caras. E primeiro de tudo passa pelo fato de serem dois pontas esquerdas, né? Eu acho que isso o Atlético ele tá sofrendo um pouquinho. Que são dois jogadores que se sentem mais confortáveis pela esquerda. O Luiz num comportamento completamente diferente, vindo por dentro para virar quase um segundo atacante pelo lado esquerdo. E o Mendonça já buscando a profundidade. Eu acho que diz um pouquinho sobre a característica dos dois. Mas a impressão que dá é que sempre um vai sair perdendo quando estiver pelo lado direito. O Atlético não tem esse dono absoluto da ponta direita e tem mais uma questão. O Julimar que tá voltando aí também é um ponta esquerda fidedigno pra caralho, assim. Então, no final das contas, quando a gente fala sobre a ponta esquerda do Atlético, pô, tem três brigando pela vaga ali e tem um ficando puto que vai jogar pela direita. Eu acho que o primeiro ponto é esse, mas assim, vamos tentar pensar o que a gente pode fazer para esses caras renderem mais. E eu acho que amanhã contra o CRB, ou hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo para amanhã, a gente vai ter um cenário que eu acho que a gente vai ter um termômetro interessante. Se é realmente o fato das defesas fechadas estarem comprometendo o jogo desses jogadores que não encontram espaços, que não encontram alternativas, e pode ser que seja essa a resposta, não acho impossível, mas eu acho que a gente pode estar falando também de
um contexto que eles se sintam mais confortáveis em transição. O Luiz, historicamente, joga em times de transição nos seus melhores momentos, que pelo menos no futebol brasileiro foi o caso ali do Atlético Goianiense. O Mendonça é a mesma coisa. O Mendonça, ele viveu o grande momento dele sendo o Speed Mendonça. O cara da corrida, o cara que era a válvula de escape do time do Guto Ferreira. E a gente tá botando esses caras pra jogar muito em ataque posicional. Pode ser esse o fato de jogadores que podem render muito mais e não estão rendendo como a gente imaginava? Cara, pode ser esse o fato. A realidade é que pode ser esse o fato. Então, assim, vai ser um jogo muito importante de descoberta, mas é quase um pedido, é quase um apelo aqui para Luiz Fernando Mendonça. Vocês têm que assumir mais a responsabilidade, meus camaradas. Vocês são os caras desse time. Pô, assim, eu vejo o Luiz Fernando, eu vejo o Mendonça, pô, desempenhando pouco, perdendo pênalti e tudo mais, cara, eu fico assim. Pô, esses caras, beleza, pode ter um contexto tático ali, mas também tem um contexto de assumir a bronca, sabe? Eu acho que a gente tá vendo um momento que quem tá assumindo a bronca é o Zapelli só. Pô, o Luiz Fernando, cara, nessa Série B já desempenhou muito mais do que pode desempenhar. O Mendonça, quando chega, eu acho que ele passa uma primeira impressão muito melhor. Então, assim, é preocupante a gente ver referências técnicas não desempenhando da maneira que a gente imaginava e se fala muito planejamento, né? Aí a gente para pensar, pô, no planejamento do Atlético, quantos pontos a mais Luiz Fernando e Mendonça não poderiam ter nos entregado? E por que não nos entregaram? E aí vai para uma série de questões táticas, coletivas, de ambiente, que o Atlético ele também precisa ver. O fato de não ser um clube tão legal para o jogador desempenhar o seu melhor futebol possível. Que também é uma questão. Acho que o Atlético ele é uma equipe que ele precisa entender que os reforços que chegam não se sentem 100% à vontade no Clube Atlético Paranaense. E isso é preocupante. Isso é uma questão que precisa ser trabalhada. Mas, assim, é um jogo que eu tenho esperança de ver o crescimento tanto do Mendonça quanto do Luiz. E pensando, obviamente, no Atlético voltar a ser um time de futebol, porque meu objetivo até o final da temporada não é acesso, não é descenso. Meu objetivo é voltar a ser um time de futebol. Não ser algo parecido que toma um gol no último minuto e entra em desespero, não. Então, assim, para o Atlético voltar a ser um time de futebol, poder contar com essas duas peças, são duas peças de qualidade, são duas peças que tranquilamente poderiam estar disputando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos ver o que acontece. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós, lembrando que daqui a pouco tem live do jogo, conto com vocês pra gente trocar uma ideia no pré-jogo, no caso, né? Pra falar sobre os detalhes de Atlético e CRB. CRB.